Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Ivani Oliveira, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Falei Sim. Desapareci por um mês, mas olha a gente aqui de volta e falando em falar, hoje nós estaremos falando sobre ideologia de gênero. Bom, esse é um tema muito atual e que nós temos visto que tem surgido vários debates ao redor desse tema, mas ele não é apenas atual. Este tema ele vem sendo discutido desde o século XIX e a gente vai falar um pouquinho sobre ele e como ele desmerece a verdade absoluta da palavra de Deus. Primeiro, a gente precisa saber o que é ideologia de gênero. Bom, a ideologia de gênero é a ideologia da ausência de sexo, onde o gênero é uma construção cultural e social. Portanto, os papéis que são atribuídos a ele também são: o homem, ele não nasce homem, e a mulher não nasce mulher. É uma ausência de sexo. Um dia, esta pessoa, ela vai decidir se ela é homem ou mulher. E a ideologia de gênero não traz apenas esses dois. A ideologia de gênero deixa aberto a existência de vários gêneros. De repente, você não se descobre homem nem mulher. Você vai se descobrir em um outro gênero. Como eu falei, a ideologia de gênero ela já vem sendo discutida desde o século XIX. Toma evidência a partir dos estudos feitos por Larry Henry Morgan, quando ele traz 3 itens ao movimento chamado Sociedade Primitiva. A intenção de Morgan era mostrar que o Estado, a ideologia de gênero, a crise de identidade sexual traziam graves problemas para o conceito e a estrutura familiar. Para Morgan, era errado estabelecer um conceito de família na sociedade. O primeiro conceito que surge sobre ideologia de gênero a partir dos estudos de Morgan é que a ideologia de gênero é um movimento que pretende desconstruir o conceito de família e os pré-requisitos existentes dentro dela. Já em 1968, Robert Stoller, ele defende a necessidade de ter um conceito de gênero desvinculado do conceito de sexo. Para Stoller, o uso de masculino e feminino causa um problema de identidade sexual. Desde 1999, se tornou mais relevante o processo educativo sobre ideologia de gênero. Atualmente existe essa luta em querer criar um sistema educativo e pedagógico para ensinar às crianças que elas podem decidir sobre o seu gênero. E ela se identifica apenas como uma pessoa e a partir daí ela decide se ela é homem, se ela é mulher ou se ela tem algum outro tipo de gênero que não esses dois. E a questão agora é como a ideologia de gênero ela afeta a verdade bíblica sobre o gênero masculino e feminino. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 26. Observe o que o texto diz. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia ela é muito clara e nós temos a Bíblia como verdade absoluta e nós sabemos que ela é a verdade absoluta. A ideologia de gênero ela desconfigura completamente a verdade da criação, né? O início de todas as coisas, o início como homem ele foi criado. Quando nós falamos, quando nós apoiamos a ideologia de gênero, nós estamos afirmando que essa verdade ela não existe. Nós estamos dizendo, não, Deus não criou homem e mulher. A ideologia de gênero ela vem disfarçada de bons sentimentos, da defesa dos direitos humanos, do progresso, da evolução do mundo. Porém, ela é muito negativa à humanidade. Por quê?
A ideologia de gênero, ela nega a identidade corporal natural como papel definidor do sexo. Desta forma, nós podemos escolher que tipo de gênero nós seremos. E esse gênero ele pode ser mutável e não limitado. Desta forma, nós negamos o nosso Criador quando nós somos senhores de nós mesmos e nós entendemos que nós nos tornamos criadores de nós mesmos. E se nós não somos criadores de nós, então nós não precisamos de um Criador maior. Desta forma, nós negamos que Deus é o nosso Criador, porque eu posso ser o que eu quiser, porque eu posso ser homem, porque eu posso ser mulher. Não importa se eu nasci com a genitália feminina ou a genitália masculina. O que importa é o que eu quero ser. Então eu me crio, eu decido quem eu sou. Desta forma nós negamos que nós somos criados, homem e mulher, originalmente por Deus. Além disso, a ideologia de gênero, ela traz o aniquilamento da natureza, daquilo que é natural, daquilo que foi um processo original. Além do aniquilamento da natureza, a ideologia de gênero, ela também traz uma perda de identidade. Então você não sabe mais quem você é, você não é homem, você não é mulher, poxa, eu preciso decidir o que é que eu sou agora, né? Isso gera uma crise existencial. Continuando neste processo, a gente vai caminhando para a desconstrução da pessoa. E, consequentemente, vamos desestruturando e desfigurando tudo aquilo que existe nela, que é efeito natural de ser uma pessoa. Aquilo que é natural de ser uma mulher e aquilo que é natural de ser um homem. De acordo com o padre Rafael Solano, o homem ele já não vai se identificar com a religião, porque ele se torna o senhor de si mesmo. E ele vai, cada dia mais, se afastando de Deus, do seu Criador. Como a ideologia de gênero tem em si esse movimento de desconstrução do conceito familiar, a instituição família, ela passa a ser a opressora, né? E a partir deste momento, a gente vai perdendo o direito de publicar a nossa opinião sobre qualquer tipo de relação sexual, porque agora a instituição família ela vai deixando de existir e o que existe são vários conceitos familiares, de acordo com os gêneros escolhidos e decididos pelo homem. Algumas crises modernas a gente já tem visto por conta dessa questão da ideologia de gênero, né? Por exemplo, nós temos visto a guerra de sexos, né? Em que a mulher ela quer ser igual ao homem em seu gênero, né? Ela quer ser o homem, ela quer ter uma postura masculina, ela quer exercer as funções masculinas e muitos homens também, né? Eles acabam passando por essa crise querendo exercer as funções femininas, porque a sociedade está dizendo que não existe mais isso, não existe, que a função é uma construção social, é uma construção cultural. É claro que a mulher ela tem direito de lutar, né, por seus direitos civis. Ela tem, se ela estudou, fez uma faculdade, da mesma forma que o homem, ela trabalha da mesma forma que o homem, ela precisa receber o seu salário igualmente, né? Então, os seus direitos civis são inquestionáveis, mas de gênero, né? De gênero, não. A realidade é que nós lutamos pela coisa certa da maneira errada. A mulher moderna, principalmente, eu falo da mulher porque a mulher ela tem sido, né, a pessoa principal na atualidade, né? A questão de toda a luta, do empoderamento feminino. Nós não somos contra a sua busca, né, por um direito na sociedade, por seus direitos civis, pela luta contra a violência. Obviamente que a mulher ela precisa lutar, né? Ela precisa fazer isso. Existem individualidades, homem e mulher, que precisam ser respeitadas. E a ideologia de gênero, ela desrespeita essas diferenças. Não vamos abrir mão da nossa essência, de quem nós somos, né?
Mulher não abre mão da sua essência feminina, homem não abre mão da sua essência masculina. Nós temos as nossas diferenças, mas são essas diferenças que nos complementam, criam a base social, né? O gênero não é uma cultura social, ela não é uma escolha. O gênero é original desde a criação. Se você entende isso, se você consegue se assumir homem, você consegue se assumir mulher e respeitar a sua individualidade, respeitar a sua essência, você continua respeitando os princípios estabelecidos desde o início, desde a criação, né? Eu concordo com Gabrielle Cubby quando ela diz que a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus, uma vez que o homem e a mulher não aceitam quem são. E por isso diz: eu decido, essa é a minha liberdade, né? E a ideologia acaba roubando ao homem aquilo que lhe resta da sua identidade. A instituição familiar continua sendo a base para a estrutura social. Deus criou homem e mulher à sua imagem. O casal é a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher é a imagem e semelhança de Deus. Juntos, em suas diferenças, complementando um ao outro, formando famílias, criando laços entre si, né? Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus criou tudo muito perfeito. Nós é quem bagunçamos o mundo, nós é quem bagunçamos a sociedade. Então, que nós possamos nos voltar ao princípio, à origem de todas as coisas. Porque no princípio Deus criou, no princípio Deus fez homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Desta forma, a ideologia de gênero, ela não pode ser uma verdade. A verdade absoluta continua sendo a palavra de Deus. Assuma-se homem, assuma-se mulher, aceite quem você é. Não permita que ideias sociais, que ideias de homens sejam maiores do que a verdade de Deus. Não permita que conceitos humanos estabeleçam quem você é. Deus já estabeleceu isso, o Criador já estabeleceu isso. E assim que você possa louvar, engrandecer a Deus, porque você foi feito para a glória de Deus, você foi criado para glorificar a Deus a partir de quem você é, com a essência que você tem, que foi soprada por Deus a partir do seu espírito. Que Deus os abençoe. Nós ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo do canal Falei Sim. Curte, compartilha, que este vídeo ele é muito importante. Beijos e até o próximo vídeo.